Oi, bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, eu sou a Marina, eu sou nutricionista e cozinheira. Esse canal é dedicado à alimentação saudável. Aqui você vai encontrar dicas e receitas e orientações e relatos para te ajudar a se alimentar melhor de uma forma mais prática, de uma forma conveniente e de uma forma gostosa também. Os vegetais deveriam ser a base da nossa alimentação, deveriam ser os vegetais e as frutas, especialmente os vegetais, deveriam ser o que mais aparece no nosso prato, o que mais aparece no nosso carrinho de compras, o que mais tem na nossa geladeira. Junto com eles entram, claro, os carboidratos, grãos, leguminosas, tubérculos, cereais, entram também os ovos, as carnes, as oleaginosas, as castanhas, as sementes, mas em termos de volume no nosso prato, na nossa vida, isso aqui é o que deveria predominar. Eles têm muitas vitaminas e minerais, um conteúdo de água bem significativo, muita fibra, e são um tipo de carboidrato, sim, mas um carboidrato muito diferente do carboidrato que te dá energia da batata, do arroz, do trigo. São carboidratos que vão te ajudar a controlar os níveis de açúcar do seu sangue, que vão te ajudar a ter um intestino mais saudável. E por isso, de toda a conclusão assim, de estudo nutricional que a gente tem, uma coisa que é unânime é: encha o seu prato com esses. Mas eu sei que é mais fácil dizer do que fazer isso, né? Especialmente quando a gente não tem esse hábito. Depois que a gente tem o hábito, é impossível fazer um prato ou planejar um cardápio sem essas coisas, sabe? É impossível chegar em casa do mercado, abrir a geladeira e não ter verduras e frutas disponíveis. Você fica mais difícil não comer eles. Mas depois que vira um hábito, antes de virar um hábito, antes de você ajustar algumas coisas na sua vida de forma tanto prática quanto prática no sentido de assim, conveniência mesmo, como por exemplo, armazenamento, higienização, conservação. Muita gente reclama que eu até gosto dos vegetais, mas eles perdem, eu moro sozinho, como é que eu faço? Então, depois que você ajeita essas coisas e que você treina o seu paladar, caso esse não seja o seu caso, a apreciar essas coisas, fica muito fácil comer mais vegetais. Isso aqui é o resultado de uma ida à feira, uma complementação de algumas coisas no supermercado e um pouco da nossa colheita do dia. A gente tem uma horta que a gente está tentando inclusive melhorar, porque meu sonho é que tudo isso aqui seja da minha horta, né? Todos os meus vegetais e verduras, ou 90% deles, sejam da minha horta e do meu pomar um dia. Não chegamos lá ainda, mas vamos lá. E quando eu vi toda essa variedade e beleza, eu falei, eu preciso gravar um vídeo dando dicas para o pessoal. Então esse vai ser um papo para ajudar vocês mesmo. Primeiro, sobre a conveniência. Existem vegetais que duram mais tempo e existem vegetais que duram menos tempo. É legal sempre fazer um mix dessas coisas na sua geladeira, na sua fruteira. Por exemplo, o repolho, que está aqui já higienizado, por isso que está picado, e a gente higieniza o repolho picado, ele é um dos que vai durar bastante tempo, semanas na sua geladeira. Então, se você mora sozinho, por exemplo, o repolho é uma ótima coisa para você ter na sua geladeira, porque ele vai durar uma semana, você vai poder comer ele durante a semana, você vai poder passar uns dias sem comer, ainda comer na semana seguinte, porque ele dura mesmo se você armazenar ele corretamente. Como que é armazenar frutas e verduras corretamente? As frutas são mais fáceis. Primeiro você vai ver se elas estão verdes ou maduras. O que tiver verde fica fora da geladeira para amadurecer. Essa goiaba aqui, por exemplo, vai ficar fora da geladeira. O que já estiver maduro e pronto para consumo, por exemplo, uvas, vão ficar dentro da geladeira. Se você tiver uma manga verde, ela vai ficar fora da geladeira. Quando ela estiver madura, você pode botar ela dentro da geladeira se você não for consumir rápido, porque assim ela vai durar mais tempo. Bem simples. Eu gosto muito de já deixar as frutas prontas para consumo, aquelas que estão maduras, por exemplo. Então, as uvas, os morangos, manga, melão, abacaxi, mamão, o que tiver maduro, maçã, eu já deixo limpo
e, se for o caso, cortado. Então a uva vai assim mesmo, essa aqui já tá limpinha, eu vou colocar ela num pote e conservar ela desse jeito. Se fosse uma manga, eu já poderia picar essa manga e deixar num pote. Se fosse um melão, mesma coisa. Se fosse um mamão, mesma coisa. É claro que é mais gostoso absolutamente fresco. É mais gostoso quando você simplesmente pega uma manga, descasca ela na hora, ela tá no ponto e você come. Se você deixar ela na geladeira, ela vai mudar um pouquinho textura e cor. Mas se esse é o jeito de você comer mais frutas e vegetais, se você não picar a sua melancia, o seu melão, você não vai comer essas coisas, então vale a pena picar com antecedência. Eu acabo fazendo isso uma vez a cada 3 dias aqui em casa, de picar frutas. Outra coisa que é uma dica minha em relação às frutas é, na hora de comprar, eu gosto de comprar as que são muito fáceis de consumir e também as que não são tão fáceis. Então, às vezes dá preguiça ou a gente não tem tempo, por exemplo, de toda vez que a gente for comer uma fruta, descascar ou de ter sempre todas as frutas descascadas. Por exemplo, abacaxi, mamão, manga, melão, melancia, essas frutas grandes que a gente tem que descascar, porcionar e tudo mais, elas dão um pouquinho mais de trabalho. Então eu compro essas, mas eu também faço questão de colocar na lista frutas que já estão praticamente prontas para o consumo, como por exemplo, banana, que ela já vem com a sua casca, que é super fácil de tirar, é uma fruta super portátil, maçã, pêssego, ameixa, uva, morango, goiaba, caju, mexerica, que assim como a banana é muito fácil de descascar com a mão. Eu faço questão de colocar essas coisas na lista para ter um mix de coisas que dão um pouquinho mais de trabalho e coisas que são super práticas. Se você precisa de frutas super práticas o tempo inteiro, daí você pode priorizar essas que eu falei, e tem muitas outras opções, que você come com a casca, que você só precisa higienizar e pronto. Os vegetais costumam ser mais perecíveis do que as frutas, sendo que a maioria deles fica dentro da geladeira. Algumas coisas a gente deixa fora, os tubérculos, que eu não vou falar muito nesse vídeo deles, porque eu tô querendo me concentrar nos outros vegetais. Eles podem ficar fora da geladeira. Os tomates verdes ficam fora da geladeira. Depois, quando eles estiverem maduros, ou você bota na geladeira para usar mais rápido, ou você deixa fora da geladeira, mas tenha consciência de que eles perdem rápido depois que eles estão maduros. A abóbora é uma que dura muito tempo. Fora da geladeira, você pode manter ela quando ela estiver inteira. Depois que você partir, você bota ela na geladeira. Aliás, isso é regra. Os vegetais que podem ficar fora da geladeira, como por exemplo a abóbora, só podem ficar lá enquanto eles não estiverem cortados. Depois que você tirar o primeiro pedaço, daí você coloca na geladeira. Eu vou deixar aqui um post linkado em que eu falei sobre alguns produtos, frutas e verduras que duram mais tempo, tá? Para que se você mora sozinho, se as suas frutas e verduras costumam perder muito. Eu fiz isso no começo da pandemia, quando a gente quase não estava indo para o mercado, para a feira, para ajudar as pessoas a irem menos no mercado, mas eu vou deixar o link aqui que isso ainda serve. Agora, armazenando as verduras na geladeira, como que eu faço para elas durarem mais? Como que eu faço para no final da semana não abrir a minha gaveta de verduras e descobrir que estava tudo esquecido lá, minha couve amarela, minha couve flor perdida, meu chuchu babado, já mofado? Como que eu faço para fazer elas durarem? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de higienizar tudo no começo da semana. Tem vídeo de higienização, vou deixar linkado aqui embaixo também. E aí o importante é secar tudo muito bem. As verduras e as frutas na geladeira, elas não gostam de umidade, tá? A regra, a maioria delas não gosta de umidade. E a geladeira tem essa umidade. O que a gente vai fazer é tentar minimizar essa umidade ao máximo. Então a gente não vai pegar essa abobrinha ou essa couve, colocar dentro da gaveta da geladeira e esquecer, porque senão a umidade do meio vai fazer com que elas percam. O que a gente vai fazer vai ser criar um pequeno ambiente que chupa essa umidade e deixe os nossos vegetais mais sequinhos. No caso das folhas, uma coisa que eu gosto muito de fazer é colocar elas em potes intercalados, geralmente com alface, rúcula, salada, intercalados com papel toalha. Então você forra o seu pote de papel toalha, bota uma camada de folhas, bota uma folha de papel toalha, depois bota mais uma camada de folhas, mais uma folha de papel toalha e assim você vai até chegar ao topo, termina com uma folha de papel toalha e fecha. Quanto mais hermeticamente você conseguir fechar, melhor. Então, a qualidade da sua vasilha vai ajudar a você a conservar esse vegetal por mais tempo. Como é que eu sequei esse alface? Eu gosto de secar ele
deixando, né, em cima de panos de prato por um tempo, ou você pode usar uma centrífuga de salada também, que tira bastante a água dos seus vegetais. No caso da couve, por exemplo, eu posso secar elas uma por uma muito bem com papel toalha ou com um pano de prato limpo, e depois eu posso empilhar algumas secas, tá? Essas aqui ainda estão meio molhadas. Enrolar papel toalha em volta e botar dentro de saquinhos ou potes. Isso vai fazer com que ela dure mais tempo. O Galo hoje está animadíssimo. Outras coisas como abobrinha, tomate, vagem, chuchu, basta você pegar um pote ou um saquinho, talvez. Eu gosto de usar aqueles saquinhos que tem zip, mas muitas e muitas vezes. Repetir o uso, sabe? Eu lavo e uso até ele não rasgar e não ter mais função. Mas eu gosto de forrar esse recipiente ou esse... Deixa o Alfredo cantar. Ele que não me deixa falar. Basta você forrar, então, um pote ou um saco com uma folha de papel toalha e botar os seus vegetais ali em cima. Essa folha vai absorver certa umidade, mas ele não tem tanta umidade soltando e ele também não é tão sensível quanto as folhas. A cenoura e o aipo são interessantes se você guardar submersos em água. Isso vai fazer, ao contrário, né, completamente com umidade. Isso faz com que eles absorvam certa água do meio, precisa ser usar água filtrada, e eles vão ficar crocantes por mais tempo. Daí de 3 em 3, 4 em 4 dias você troca essa água. A cenoura pode durar aí 2, 3 semanas na sua geladeira desse jeito e ela fica super crocante. Pode guardar verduras já picadas? Pode. Tudo que você pica vai durar um pouco menos. Faz o lance que eu te falei de forrar com papel toalha, mas pode picar a vagem já, picar o chuchu já, picar cenoura, picar repolho, vão ficar bem ali na sua geladeira. Pepino, por exemplo. Tomate vai perder um pouquinho de qualidade, mas dá para fazer também. Agora vamos para o segundo problema mais comum em relação aos vegetais, que é quando as pessoas relatam que os vegetais são sem graça, ou que eles não são gostosos, ou que ela não gosta mesmo, ou que ela não tem ideia de como usar. E aí a gente vai dar um pulinho na culinária, na gastronomia. E aí, para solucionar isso, a gente vai começar a olhar os vegetais de uma forma diferente. A gente vai começar a olhar eles como se eles fossem ingredientes nobres. A gente vai beber ali da gastronomia, da culinária, das técnicas, das combinações de sabores, mas a gente vai começar a olhar esses vegetais como ingredientes nobres, como a gente faria com um filé mignon, com um pedaço de salmão. A gente tem mania de... quando a gente quer fazer alguma coisa elaborada ou diferente, muito gostosa, a gente se concentra na proteína, na carne, ou em outras coisas, a gente lança de creme de leite, de manteiga, e essas coisas são ótimas, adoro todas elas, mas esses ingredientes, eles têm muito potencial, e quando a gente para analisar isso, a gente vê que eles têm muita complexidade de sabor, de textura, de cor, e tem muita coisa interessante que dá para fazer com eles. Então eu te encorajo a fazer mais receitas vegetarianas, porque as pessoas que são vegetarianas, que não consomem nenhum tipo de produto animal, elas costumam já ter esse olhar ou desenvolver esse olhar. Para te ajudar, da próxima vez que você tiver comprado um vegetal bonito e tiver ali na sua casa, eu convido você a pegar um pedaço desse vegetal, olhar, né, as cores, a textura, sentir o cheiro dele. Cheiro de quê? E aí você tenta descrever ali na sua mente e experimentar. Puro mesmo. Faz esse exercício e analisa com atenção os sabores daquele vegetal. Sem sal, sem pimenta, sem azeite, sem nada. Puro. Para você chegar às suas conclusões. Para você combinar ele na sua mente e depois executar isso e ver o resultado, explorando o que esse vegetal tem de melhor. Então, o pepino aqui que eu peguei, ele tá extremamente crocante, refrescante, cheio de água. Ele parece com melancia e com melão, eu estou na mesma família. Não a parte doce da melancia, mas aquela parte branca. Esse aqui quase não tem sementes. Na verdade, não tem semente. Eu posso fazer rodelinhas finas com ele, ou mais grossas, dependendo de como eu quero a textura dele. E o sabor é característico do pepino, do tipo, não dá pra você esconder esse pepino dentro de uma salada, ele tem presença, mas é suave.
Com essas informações, o que eu posso fazer com esse pepino? Então eu quero que você faça isso com os vegetais e perceba que um tomate é ácido e doce, perceba que ele é suculento, perceba que a textura dele muda, o miolo é de um jeito, a parte da polpa é outro jeito, quem sabe não dá para rechear ou retirar o miolo ou usar só uma parte dele ou usar de formas diferentes. A cenoura, ela é crocante, ela é docinha, ao mesmo tempo ela tem um sabor levemente assim terroso. A erva doce, que tem um cheiro super singular, uma textura crocante também singular. O que ela parece? Você consegue fazer conexão com o quê? Com salsão, talvez? Então você faz essas conexões, vai experimentando os vegetais e aí você começa a ver eles de uma outra forma e vai conseguir usar eles de uma outra forma também. Se você está experimentando um vegetal pela primeira vez, primeiro prova ele sozinho, depois você bota um pouquinho de sal, experimenta, um pouquinho de limão e experimenta, um pouquinho de pimenta e experimenta e vê os efeitos dessas 3 coisas básicas sobre esse vegetal. Ele fica mais brilhante quando você bota o limão? Ele fica mais fresco? Dá um contraste ou é como se você estivesse na mesma nota? Entendeu? Então, eu sei que parece um pouco abstrato, mas é assim que a gente cozinha bem. É prestando atenção nessas miudezas, que são preciosidades maravilhosas, porque a natureza é incrível. Cada uma dessas coisas vai ser diferente e, sinceramente, cada pepino que você pegar vai ser diferente. Nenhum deles vai ser igual. Daí, você começa a pensar nos modos de preparo que você tem, nas possibilidades que você tem. Às vezes a gente pensa sempre de um jeito só. Então, cenoura eu posso fazer ao vapor ou eu posso ralar ela. Muito sem graça. Você pode fazer muito mais com essa cenoura. Você pode cozinhar ao vapor, claro. Você pode cozinhar em água também. Você pode assar essa cenoura e muitos outros vegetais ficam muito bons quando você assa, porque você concentra o sabor, tirando água desse vegetal e caramelizando ele de leve, né? O carboidrato que tem, ele dá uma caramelizada. Você pode comer cru, mas não só ralado, você pode fazer fitas, você pode comer em palitos bem crocantes, talvez para ser o veículo de alguma coisa cremosa, como um hummus, como um patê de abacate, alguma coisa assim. Então, existem várias formas de preparar esse mesmo alimento e é legal a gente pensar em todas elas. E quais são os sabores que eu posso colocar que vão combinar com esse vegetal? A resposta é que não existe uma tabela pronta, porque existem trocentos milhões de ingredientes. Existem algumas combinações que são meio básicas e a gente já sabe de qual, por exemplo, o tomate combina com manjericão, ou a rúcula combina com tomate seco, ou outras coisas adocicadas, como a manga, que vão trazer um contraste, né, de sabor com o amargor ou o ardido da rúcula. Mas a ideia é, ao invés de ficar numa tabela e numa combinação clássica só, analisa o sabor disso e vê o que você quer. Você quer contrastar esse sabor? Você quer combinar ele com uma coisa semelhante? A textura, por exemplo, o pepino é crocante, mas se você ralar esse pepino, tirar uma parte da água e colocar ele num iogurte grego com bastante hortelã, limão, você está fazendo uma raita ou um tzatziki ou algo do tipo. E nesse contexto você está transformando uma coisa dura e crocante em algo cremoso por causa do iogurte. E aí você fez uma pastinha que vai super bem com pãezinhos, mas também com saladas ou até com um palito de cenoura. Eu deixei aqui embaixo, eu espero que isso tenha inspirado vocês um pouco, mas a verdade é que a gente só aprende isso fazendo esse exercício que eu ensinei a vocês hoje e testando. Sabe o Ratatouille? Aquele filme Ratatouille do ratinho que cozinha? Ótimo filme. Ele faz isso, ele vai pegando os pedaços das coisas assim no filme e vai juntando as coisinhas diferentes, um queijinho, um ovinho, não sei o que lá, e vai juntando e comendo, e vai fazendo uma musiquinha na cabeça dele, né? Porque ele tá juntando aqueles sabores como se ele estivesse fazendo uma sinfonia, uma harmonia, uma música na cabeça dele. Ele faz assim para sentir os cheirinhos. Então, é aquilo que a gente vai fazer todos os dias. E quanto mais a gente fizer isso, mais a gente testar receitas diferentes, olhar culturas diferentes que também fazem as coisas de uma forma diversa da nossa,
a gente vai ter mais conhecimento para poder aplicar no nosso dia a dia, mais repertório, mais criatividade, e assim você vai poder usar mais. Eu tenho várias receitas com vegetais, vou deixar linkadas algumas aqui embaixo, e também um link para o nosso site que você vai ver todas as receitas que estão lá com vegetais. E tem uma série que se chama O que fazer com, aqui no canal, que a gente pega um vegetal e mostra o que fazer com ele, né? O que fazer com beterraba, o que fazer com chuchu, o que fazer com abobrinha. Eu já tenho vários episódios, vou deixar aqui embaixo também. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a se inspirar e pensar um pouco mais nos vegetais e nas frutas e que isso te ajude a consumir mais eles ainda no dia a dia. Se você quiser aprender ainda muito mais, se você quer que eu seja sua professora, pegue a sua mão e mostre assim, tintim por tintim, dá uma olhada no nosso curso Descobrindo a Cozinha Saudável que está com vagas abertas. Eu vejo você na próxima. Tchau!